O ECA determina que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta no atendimento a seus direitos como cidadãos. Mas será que essa proteção do Estatuto realmente funciona na prática? Embora o ECA proíba o trabalho infantil, dados do DIEESE revelam que somente no Pará 240 mil crianças trabalham. Em todo o Brasil, cerca de 1,5 milhão de crianças são obrigadas a trabalhar para conseguir sobreviver. Mas a realidade de milhares de crianças e adolescentes no país é bem pior que essa. Sem família, sem casa, sem estudo, muitos têm os direitos violados e vivem em situação de risco. Para esta integrante do movimento de Emaús no estado, o ECA ainda não foi efetivamente implementado e faltam políticas públicas para isso. O direito está garantido só no estatuto, mas na prática ele não está. E aí é isso que a sociedade tem que entender, é isso que a sociedade tem que combater. Por exemplo, se você for nas feiras, nos mercados, você vai ver muitas crianças e adolescentes trabalhando. Se já é tirado desde agora, né, essa condição dele de criança, de viver a infância dele, que é uma fase tão bonita, né, na vida de uma criança, de brincar, de ir para a escola, de ter a proteção, se é tirado tudo isso dele, que cidadão está se formando? E depois vai se cobrar dessa criança, desse adolescente. Quer dizer, querem jogar toda a responsabilidade para cima do adolescente, quando foi tirado primeiro dele. Mesmo assim, alguns especialistas consideram a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente um grande avanço. Desde a promulgação do Estatuto e ao longo desses 20 anos, uma série de direitos têm sido garantidos, como o acesso à universalização da educação, o acesso a políticas de saúde, de assistência, não é? Questões que até então eram banalizadas, como abuso, exploração, trabalho infantil, estão na pauta das prioridades, não é, das políticas públicas brasileiras. Evidentemente que nos alegra bastante saber que tivemos avanços. Entretanto, existem inúmeros desafios que ainda precisam ser enfrentados para que tenhamos crianças e adolescentes plenas de direitos. Já são 20 anos de estatuto e muitas polêmicas. Hoje, 10% dos crimes ocorridos no Brasil são praticados por adolescentes. Para muitas pessoas, o ECA foi criado para defender criminosos. A OAB considera essa interpretação equivocada, mas salienta que o estatuto ainda tem pontos que precisam ser melhorados. Esse adolescente que comete um ato infracional, ele já vem de um histórico de violações, porque ele não tem direito, por vezes, de acesso a uma educação de qualidade, ao esporte, ao lazer, né? Ele sofre maus tratos, trabalho infantil, etc. Quando ele comete um ato infracional, porque também 70% dos atos cometidos por adolescentes são roubo, quer dizer, aquela lógica do adolescente, que é característico da adolescência de querer ter um objeto de consumo, né? Aí ele é punido. Mas essa punição deveria ser uma punição diferenciada, ele deveria ser profissionalizado, deveria ser educado, deveria ser conduzido a ver respostas diferentes. Isso não acontece. Quando ele chega numa unidade de internação, ele acaba sendo violado em seus direitos e acaba saindo de lá com mais raiva do que entrou e vendo sem alternativas para ele e reincidindo. Então, na verdade, a gente deveria repensar a forma como o Estatuto está sendo aplicado para que, de fato, ele possibilite a ressocialização deste jovem.